Voltou. Aí. Então aqui a gente estava falando sobre riqueza, ia começar a falar sobre riqueza, né? Nessas cidades nós temos uma grande produção de riquezas e tecnologias, mas suas populações padecem de dezenas de problemas sociais. É isso, gente, assim, a Índia é esse retrato monstruoso do que o processo de colonização fez com... o que o processo de colonização fez com as suas colônias. Ficou redundante, mas é isso mesmo. O processo que a Inglaterra desenvolveu na Índia deixou marcas absurdas até hoje, assim como deixou no continente africano, e aí não foi só a Inglaterra, foi a Inglaterra, a Alemanha, França, Itália, todos os países da Europa Ocidental, todos os países da Europa Ocidental, os principais mercados da União Europeia, tá? Um dos pontos mais fundamentais para eles desenvolverem suas economias como elas são hoje em dia foi justamente a exploração do continente africano, mas não só do continente africano, como também de países da Ásia, dentre eles a Índia, como também de países latino-americanos, dentre eles o Brasil. Beleza? Então, um ponto muito fundamental para a gente entender, geografia serve para isso, né? A gente estuda vários elementos, né? Aqueles tidos como físicos ou naturais e tidos como humanos ou sociais, para conseguir compreender na sua totalidade o porquê que as coisas são como são. E para entender a pobreza, a miséria, a desigualdade social, não tem como fugir da construção histórica desses territórios. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente volta atrás e encontra um cenário em que, para os países europeus conseguirem desenvolver suas economias de tal forma, para o sistema em que nós vivemos hoje em dia, conseguir ter a robustez, o tamanho que ele tem hoje em dia, foi necessário para esses países a exploração de outras nações, por mais que isso levasse à morte de dezenas e dezenas e dezenas de povos. É bem ruim mesmo, né? É bem complexo esse processo. Mas vamos continuar. Então, na Índia nós temos fome, epidemias de desnutrição, falta de saneamento básico, elevadas taxas de mortalidade infantil, desemprego, analfabetismo, péssima distribuição de renda e etc. A dualidade que eu quero que vocês percebam é a seguinte: nós estamos tratando de um país gigantesco, que ao mesmo tempo produz uma quantidade muito grande de pesquisas científicas, uma quantidade muito grande de tecnologia, e nesse mesmo país nós encontramos um cenário de miséria extrema. Tá bom? Eu vou voltar nessa dualidade ao longo da nossa aula, porque salta aos olhos, né? Salta aos olhos. E isso tem que ser trabalhado, tá? Então vamos começar a tratar um pouquinho mais de profundidade sobre esse ponto a partir de agora, sobre a construção do espaço geográfico da Índia. A Inglaterra passou a dominar a Índia definitivamente entre 1845 e 1848. Gente, está chegando à metade do século XIX, nesse momentinho aqui. Lembrando que nós estamos no século XXI, que quer dizer que isso aqui, tudo que eu vou falar com vocês, aconteceu ontem. 2 séculos não significa nada. Nada, é muito pouco. E a partir de 1870, aí já no final do século XIX, os ingleses passaram a impor um controle mais efetivo sobre os indianos. Então os ingleses dominaram a Índia entre 45 e 48 e começaram a impor um controle mais efetivo, né, mais presente ali a partir de 70, de 1870. E quando a gente pensa nesse controle mais efetivo, mais forte, o primeiro ponto é que eles imporam uma administração britânica. Então percebam, a Índia, e aí nesse momento era uma Índia que inclusive englobava o território que hoje em dia está o Paquistão e outros países menores ali naquela região, era uma grande Índia,
E que essa divisão, inclusive, só vai ocorrer a partir do processo de independência. Que a Inglaterra vai dividir esses países e entregar para suas elites locais e lavar a mão. Falar, homem, agora o bagulho é contigo. Entende? Então vamos por partes. Então a Inglaterra começa a se fazer mais presente na Índia. E a primeira coisa que ela faz para se fazer mais presente é impor uma administração britânica. Então percebam, você é indiano, tem suas características culturais, suas particularidades, assim como todo o seu povo, mas quem dita as políticas do seu país é um europeu. Para ser mais específico, é um inglês. Percebem as discordâncias? E essa administração impôs uma nova estrutura econômica, que gerou fortes rachaduras na cultura nativa. Como assim, professor? É o seguinte, a Inglaterra chegou e falou, o bagulho vai ser esse. Eu vou botar o inglês aqui para dominar vocês, para governar vocês, e a economia de vocês agora vai funcionar do jeito que eu quero que funcione. Percebam, não teve participação popular, não teve pergunta, não teve. O que existiu foi um país, né, belicamente mais forte, economicamente mais forte, chegando para um outro país mais fraco, dominando esse país, né, belicamente mais fraco, e falando assim, agora quem manda é inglês, então o governante vai ser um inglês, a economia vai ser para atender inglês, porque vamos lembrar um ponto muito importante que eu sempre falo nas minhas aulas. Quando a gente fala de Brasil, a gente tem que lembrar que a economia brasileira sempre foi destinada a atender os mercados externos e, para ser mais especificamente, os mercados europeus. Depois, para atender os mercados também dos Estados Unidos. E aí fica nessa dualidade, né? Estados Unidos e Europa. A Índia, mesma coisa, não só a Índia, como todas as colônias. Nenhum país é colonizado com a intenção de formar uma estrutura de poder interna. Isso não existe, isso nunca existiu. Sabe? Existiu, inclusive, um discurso racista ao máximo, inclusive tudo isso aqui que a gente está falando é racismo, tá? Mas vamos com calma. Existiu um discurso muito racista nessa época, que era o seguinte, o homem branco, né, cristão, levando a cultura, levando a sociedade para aqueles povos bárbaros. Então essa é a ideia que justificava esse processo de destruição desses povos há outro dia atrás. 1870 não é nada. Não é nada. Não tem nem 200 anos. Não, tem 200 anos sim. Mas é muito pouco. Extremamente pouco. Percebem? Então literalmente foi ontem. E esse processo de colonização tem uma única função, que é o seguinte, eu cheguei aqui, eu quero todas as suas riquezas e é isso que me importa. Ponto final. Portugal no Brasil não deixava que as regiões, né, as províncias em uma época, capitanias em outra, depois estados já foi um pouquinho depois, né? Mas não permitia que as diferentes regiões do Brasil se comunicassem direito, por quê? Porque eles justamente não queriam que essas regiões se comunicassem e que se desenvolvesse o mercado interno e começasse a se desenvolver uma economia, um processo de desenvolvimento. Portugal nunca quis isso no Brasil de início. Queria que o Brasil fornecesse matéria-prima para eles, tanto que o Brasil até hoje, em 2020, não tem uma estrutura de ferrovias bem feita e bem consolidada que conseguisse conectar o país inteiro. Não existe no Brasil até hoje. E isso vem lá de trás. O que acontece na Índia é a mesma coisa. E aí, já adiantando um pouquinho o conteúdo, é o seguinte, essa inversão da economia que foi feita, ela trata desse ponto agora, que é o seguinte, a Índia, antes da Inglaterra chegar aqui, ela já estava desenvolvendo um pequeno projeto de desenvolvimento industrial. Gente, vamos lembrar que a Índia é uma sociedade milenar. A Índia é uma das sociedades mais importantes
para a história da raça humana. Índia, China, países africanos. Foram nessas regiões que a raça humana pensou tecnologias fundamentais que usamos até hoje, que a raça humana estruturou estruturas que também utilizamos até hoje. Se a gente for comparar o alfabeto, né, o algarismo do alfabeto utilizado na Europa até hoje e que a gente replica aqui no Brasil, a base dele vem da África. Né? Então, só para a gente começar a perceber a importância desses povos asiáticos para a história da raça humana. Tá? Então, quando esse discurso é posto pelos ingleses, além de ser extremamente racista, é um discurso burro. Porque enquanto o europeu estava comendo terra na Idade Média, os indianos estavam fazendo cultura, estavam fazendo tecnologia, estavam desenvolvendo sua agricultura. Percebe? E nesse momento que a Inglaterra chega na Índia, já existia um projeto de desenvolvimento industrial, por mais que fosse muito pequeno, e também já tinha uma estrutura interna de plantio, de agricultura. As pessoas até hoje na Índia, na sua maioria, estão aonde? Estão nos campos, vivem da agricultura. Então a primeira coisa que a Inglaterra fez quando chegou na Índia foi, acabou isso, acabou. Ela trucidou, ela acabou com toda, aqui o rastro de destruição que eu estou falando. Aniquilou a indústria têxtil indiana que estava se desenvolvendo, inclusive de uma forma bastante avançada. Sei que vou chegar daqui a pouquinho, né? Além de ter trucidado a indústria indiana, também trucidou a agricultura indiana. E percebam, eu acabei de falar para vocês que a agricultura era uma marca fundamental da cultura indiana. Porque as pessoas viviam, na sua maioria, nos campos, até hoje vivem. A primeira coisa que a Inglaterra faz é justamente alterar essa estrutura. Acabou. A forma como vocês plantavam acabou. Agora vocês vão plantar esses produtos dessa forma. Isso gera um cenário de fome mórbido, monstruoso. Processo de esqueletização da população indiana. Vamos com calma. Uma nova estrutura econômica que provocou fortes rachaduras na cultura nativa, a partir de um comércio às avessas com a Inglaterra. A Índia exportava algodão e importava tecidos. Então esse foi um ponto muito importante que a Inglaterra já impôs para a Índia. Você vai exportar algodão e vai importar tecidos. Mas eu já tenho uma indústria aqui bem avançadinha do setor têxtil, que é quem pega o algodão e transforma em roupa. Você tem? Então beleza. Trucidou, destruiu a indústria têxtil indiana para forçar a Índia a comprar os tecidos ingleses. Então a Índia passa de um país que tinha suas terras ali mais ou menos distribuídas, uma grande quantidade da sua população, a maioria na verdade, plantando para subsistência, para suas famílias e para si próprio, e vendendo o excedente, e uma indústria que começava a se desenvolver, e o setor têxtil em particular bastante desenvolvido. A Inglaterra chega e acaba com tudo, para forçar a Índia a comprar os tecidos da Inglaterra, por mais que isso gerasse um cenário de morte. O que acontece? A indústria têxtil indiana não tinha condições de concorrer com a indústria algodoeira britânica. Os ingleses vendiam seus tecidos a preços baixos e, ao mesmo tempo, taxaram os produtos da Índia com altos impostos, aumentando seus preços. A maior parte dos indianos produtores de tecidos foi à falência. Então, percebam, os ingleses destruíram fisicamente algumas indústrias. De pegar e, vamos destruir, botar para baixo essas indústrias. Mas também se utilizaram de outros mecanismos. Que mecanismos? Primeiro ponto, a administração da Índia não estava sendo feita por um inglês. Então a primeira coisa que ele fez foi taxar a indústria têxtil da Índia. Não. A partir de agora, vamos colocar esses impostos sobre esses produtos.
que isso fez? Elevou o preço dos produtos da Índia, do setor têxtil, enquanto que aqui, ó, o preço dos tecidos da Bonita, né, da Inglaterra, ficaram mais baixos. E ainda por cima a Inglaterra ainda reduziu mais os seus preços. Então os tecidos ingleses ficaram muito baratos e os tecidos indianos ficaram extremamente caros, extremamente caros. Obviamente, o que isso gerou? Gente, o que gerou foi uma falência em massa. Vocês não estão conseguindo. É difícil compreender mesmo. É literalmente um cenário de terra arrasada. Literalmente. A Inglaterra forçou a falência de uma série de indústrias chinesas, aniquilou o campo, indianas, perdão, aniquilou o campo indiano para forçar a Índia a consumir os produtos ingleses. Por que a gente diz que também que houve um processo de esqueletização da população? Porque você não tinha como plantar. Você não tinha como produzir industrialmente. Você vai viver de quê? Você vai comer o quê? Nada. Entendem? Continuando. Degeneração da situação socioeconômica interna da Índia. Camponeses ficaram endividadíssimos por conta da elevação dos preços dos produtos e das taxas de impostos. Que é isso, né, gente? O inglês ele chegou e aumentou os impostos. Então ele falou assim, não, agora vamos aumentar os impostos para a galera do campo. E além disso, ele também aumentou o preço dos produtos que os indianos precisavam para poder produzir. Então tá lá o indiano no campo e ele consumiu um produto para conseguir desenvolver a sua produção. Sei lá, um produto para arar a terra. Estou chutando aqui. O que o inglês fez? Aumentou o preço desse produto. Junto a isso, ele aumenta a taxação a essas pessoas, aumenta os impostos, até para a galera do campo. Os camponeses não conseguiram pagar tanto os impostos quanto conseguir pagar os empréstimos que eles tinham feito para conseguir os produtos que eles utilizavam nas suas produções no campo. Os camponeses ficaram endividados. Além disso, a Bonita da Inglaterra, ela precisava de muito algodão para produzir tecido e vender para a Índia. Não só para a Índia, como também para outros mercados. Professor, nossa, a Inglaterra é malvada, né? É sim. E ela fez isso com a Índia, ela fez isso com a China. Vamos lembrar que a Inglaterra forçou a China a abrir seus mercados para poder vender ópio. Ópio é droga. Não só na China, vendeu para a Ásia inteira. Então essa prática era muito comum. E não só da Inglaterra, como dos franceses, dos alemães, como também dos italianos, dos países da Europa Ocidental, que hoje são as principais economias do mundo não. São as principais economias da União Europeia. Ficar desenvolvido à custa dos outros é fácil, né? Então, somado a isso tudo, como a Bonita da Inglaterra precisava de muito algodão para poder depois vender para a Índia esses produtos que a própria Índia tinha criado e que ela podia criar sozinha, como já criava antes da Inglaterra chegar e destruir tudo, a jornada de trabalho no campo foi ampliada. Então percebam, impostos mais altos, o preço dos produtos mais alto e a jornada de trabalho aumentou significativamente. Gente, há relatos de pessoas trabalhando mais de 12 horas por dia. Há relatos de pessoas morrendo de tanto trabalhar, endividados até o osso, sem dinheiro para nada e morrendo no local de trabalho. Esse é o cenário da Índia. Esse é o início da degeneração da situação econômica indiana, que vive até hoje, tá? Não acabou, melhorou um pouquinho, mas continua até hoje. A produção de gêneros alimentícios foi esquecida. O que acontece? A Inglaterra não estava querendo muito algodão? Então, para que eu vou produzir todos os gêneros alimentícios que essa população aí, que eu nem considero humana direito, precisa para comer? Não. Vamos forçar que eles
só produzam algodão. Gente, qual foi o cenário? Fome. Tá aqui, ó. Fome generalizada por toda a Índia. 15 milhões de pessoas mortas entre 1870 e 1900. Eu não estou falando, eu sempre tento deixar isso muito claro para os meus alunos. É um cenário ridículo, é um cenário podre, é um cenário ruim, malvado, que não aconteceu lá em 1700, que já seria muito perto, que não aconteceu em 1600, que já seria muito perto, em 1500, 1400, 1200, antes de Cristo. Não. Em 1900 isso estava acontecendo. A Índia vai se tornar livre em 1947, independente da Inglaterra, em 1947. Tudo isso começa em 1845. Gente, foi ontem, foi outro dia, foi outro dia. E esse número aqui de 15 milhões é um número quebrado, tá? É mais ou menos, porque ele pode ser muito maior, inclusive. Há relatos de pessoas praticando canibalismo, ou então comendo cachorro, comendo rato, porque não tinham o que fazer, não tinham como se alimentar. Impostos mais altos, não conseguiam comprar os produtos necessários para suas plantações. A produção de alimentos foi proibida, foi posta de lado. Como que você vai comer se você não tem dinheiro para poder comprar a comida e você não pode nem plantar o que você poderia comer? Porque a Inglaterra proibiu. A Inglaterra proíbe a produção de gêneros alimentícios, bota de lado para que a galera focasse só no algodão, 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 algodão. Então aconteceram cenários de pessoas comendo outras pessoas. Tem inclusive um relato que é muito triste, de crianças mortas, né, cadáveres de crianças mortas jogadas pelas cidades, porque não tinham como comer, como viver. A população entrou num cenário de esqueletização. Esqueleto, morreram. E aí os cachorros das cidades, que não tinham também comida, comiam as pessoas mortas nas cidades. Foi isso que a Inglaterra fez com a Índia. E é por isso que a Índia vive esse cenário até hoje. A culpa é da Inglaterra e do imperialismo desenvolvido pelos países europeus, principalmente durante o século XIX. A Inglaterra fez isso com países asiáticos, com países africanos, assim como todos os outros países que compõem hoje a Europa Ocidental, que são as principais economias da União Europeia, também fizeram. A Primeira Guerra Mundial, basicamente, foi uma guerra de disputas por colônias na África, entre tantos outros motivos. Vamos continuar. Já passou 20 minutos, eu vou parar aqui e vou voltar na próxima parte.